Fala, meu herói, dando sequência à nossa série de vídeo Jornada do Empreendedor, os 12 passos fundamentais para você construir um negócio de sucesso. Nós estamos falando sobre Mindset empreendedor. E um dos itens mais importantes do Mindset empreendedor é o autoconhecimento. É você saber quem é você, o que eu chamo de quem sou eu. É eu conhecer os meus limites, as minhas crenças, os meus medos, os meus valores. E a partir do conhecimento dessas situações, eu vou ter uma atuação diferenciada frente, principalmente aos desafios do dia a dia empreendedor. Só para se ter uma ideia, tem uma pesquisa que mostra que 70% dos novos empreendimentos não conseguem sequer chegar ao segundo ano de vida. Eu atribuo muito mais esse alto índice de mortalidade a questões comportamentais e de autoconhecimento do que propriamente questões técnicas ou mercadológicas. É claro que questões técnicas, falta de ferramenta, falta de conhecimento do mercado é um fator muito grande, concorrência entre outros, mas principalmente as questões que eu chamo de autoconhecimento do mindset empreendedor. Por que isso então, Litelton? Imagina que uma pessoa que tem um mindset, que tem um autoconhecimento muito forte, ela conhece todos os seus limites, todos não, mas a maioria dos seus limites, ela conhece seus medos. E a partir desse conhecimento, ela vai poder atuar de forma a evitar ou mitigar esses potenciais problemas que ela pode ter. E o que eu sempre falo também é que por que alguns desses negócios quebram muito mesmo antes dos 2 anos? Porque é o seguinte, o mindset dessa pessoa de empreendedor, ele é fragilizado, ele não é tão forte assim. Então o que acontece? Ele foi empregado a vida inteira, foi demitido, comprou, montou um empreendimento, mas ele fica tentado a procurar um outro emprego no mercado. E esse emprego no mercado vai fazer com que, assim que chegue essa oportunidade, chegue essa oferta para ele desista daquilo ali tudo, daquele empreendimento, e ele vai seguir então a carreira como funcionário. Bacana, não tem problema nenhum. Mas se ele tivesse fortalecido mais o seu mindset, conhecesse muito mais a si próprio, os seus comportamentos, principalmente as suas crenças e as suas crenças limitantes. E as crenças de uma pessoa é que vai fazer com que ela avance e na velocidade, e em qual velocidade ela vai conseguir avançar frente aos desafios que aparecem todos os dias. Então, esse autoconhecimento vai lhe permitir ter uma atuação mais segura no mercado, vai lhe permitir fazer com que você trace melhores estratégias mentais e estratégias também de negócio a partir da forma com que você lida com os seus medos, com as suas crenças e com suas limitações. É bacana porque trabalhar com crenças, eliminação de crenças, é um dos fatores muito importantes que a gente faz para jovens, para novos empreendedores, porque a gente chega com uma carga de crença muito grande. E se você não limpa esse terreno, imagine que esse aí é um terreno, né, que tem algumas ervas daninhas. Se você não limpa esse terreno e não deixa esse terreno fértil para as novas oportunidades, para a identificação de oportunidades, dificilmente você vai conseguir se destacar no mercado ou vai ter mais dificuldade. Não que você não consiga chegar ao topo sem limpar esse terreno, mas talvez você tenha mais dificuldade se você não eliminar essas questões. A principal questão sobre mindset empreendedor que eu também gosto de trabalhar é ter um propósito claro. O fato de você ter um propósito claro vai lhe garantir que você não desista tão rapidamente quando outras oportunidades chegarem à sua vida. Propósito é um assunto também bastante batido ultimamente, mas é importante que você queira empreender por propósito. Eu me lembro que quando eu era estudante, na faculdade, na universidade, eu perguntava para meus professores: professor, qual é a área que está dando dinheiro? E o professor, né, me lembro muito bem dele, ele dizia o seguinte: Litelton, não se preocupe com a área que está dando dinheiro. O que você gosta de fazer? O que te move? E quando a gente é muito jovem, a gente talvez não tenha essa resposta tão clara. E isso ficou bastante evidente para mim, porque eu queria saber o que estava dando dinheiro, qual era o segmento que estava dando dinheiro, mas quando a gente busca
empreender apenas pelo dinheiro, sem um propósito muito claro, a gente tende a sucumbir no meio daquelas situações, porque quando chegar uma outra proposta que possa ser mais imediatista e possa trazer mais dinheiro, a gente automaticamente abandona aquele empreendimento e vai buscar uma outra oportunidade e a gente fica trocando. Certamente você deve conhecer alguma pessoa que começa um projeto eu fui muito tempo na minha vida, eu tive essa característica, eu começava os projetos e rapidamente eu ia para outro, porque eu não tinha encontrado ainda ali o meu propósito. Mas eu tenho certeza que no dia que eu identifiquei que o meu propósito é disseminar o máximo de conhecimento, é ajudar o máximo de pessoas por meio do conhecimento que eu tenho, isso ficou muito mais claro para mim. Toda vez que eu penso, e todo empreendedor pensa em desistir, tá, gente? Isso é extremamente normal, mas quando eu me lembro do que eu quero fazer, do propósito que eu quero atingir, que é fazer com que as pessoas consigam ter, a partir do empreendedorismo, o resultado que eu tive, a mudança de vida que eu tive, aquilo me fortalece e me faz pensar de forma muito mais apaixonada, porque eu tenho um propósito a cumprir. Vamos falar também sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade tem muito a ver com o que a gente chama de poder da ação. Quem é o responsável de fazer as coisas acontecerem no empreendimento? Certamente é você. Não é o seu colaborador, não é sua faxineira, não é o seu parceiro, é você, empreendedor. E a gente vê no mercado uma ausência de autorresponsabilidade. A gente tenta culpar sempre o outro, culpar sempre o mercado, a concorrência, a empresa de logística, o cliente. Muitas vezes a gente vê empresas culpando o cliente pela sua falta de sucesso. Eu queria trazer muito sobre essa questão da autorresponsabilidade, porque somente nós somos capazes de mudar a realidade de vida que nós temos. Somente eu, somente você e mais ninguém é responsável por isso. Então a autorresponsabilidade, ela precisa ser praticada todos os dias para que ela possa trazer resultados e resultados expressivos. Tenho certeza, como eu já falei, que você pode acordar um dia ou outro meio com vontade, meio sem vontade, meio com vontade de desistir, mas quando a gente chama a responsabilidade para si, e toma como verdade que eu sou o único responsável por mudar a minha natureza, por mudar o meu ambiente que eu estou inserido, isso fica muito mais claro. E hoje o que a gente mais percebe é falta de autorresponsabilidade, não apenas nos empreendedores, mas também nos colaboradores. E isso vai ocasionando um efeito cascata. Se o empreendedor não assume a responsabilidade que é dele, que ele tem, o colaborador automaticamente ele transfere isso para o colaborador e o colaborador vai transferindo e o cliente no final das contas percebe. Vou dar um exemplo muito claro sobre o que é autorresponsabilidade. Tem uma amiga minha que tem uma faculdade e ela tem um ou dois colaboradores que estão desmotivados, que eles não contribuem mais com a instituição, não gostam tanto. E eu cheguei para ela e disse, e por que você não demite? Ah, Litelton, mas eu não gosto de demitir as pessoas, porque elas têm família. Então o que ela está se isentando? Está se isentando da autorresponsabilidade de tomar uma decisão que para o negócio dela é de fundamental importância, porque se aquele profissional não está produzindo, ele já foi orientado, ele já foi treinado, ela precisa colocar um outro rapidamente no seu lugar. Então ela está inchando a sua máquina, inchando a sua empresa e provavelmente isso pode trazer algum problema lá no futuro, porque ela não vai conseguir bancar toda aquela estrutura por conta de uma autorresponsabilidade que está faltando ela assumir no seu papel. Ok? Então, os três pilares que eu acredito que a gente precisa praticar todos os dias são o autoconhecimento, quem sou eu, quais são as minhas crenças, quais são os meus medos, quais são os meus valores, ter um propósito muito claro,
sabe? Saber exatamente o que te move nesse mundo e você colocar toda essa sua energia, toda a sua paixão em prol desse propósito. E autorresponsabilidade, saber que a responsabilidade da ação é exatamente minha responsabilidade, não dos meus colaboradores, não dos meus concorrentes, dos meus fornecedores e etc. Ok? Então, espero que tenha sido bacana para vocês. Assine o nosso canal para poder conseguir assistir os próximos vídeos. E vamos lá, eu sou um empreendedor, eu sou um herói. Forte abraço e até mais.